Oi gente, pra quem não me conhece, eu sou a Adri. Hoje eu vou gravar pra vocês um pouco de como foi a minha jornada aprendendo inglês. Na minha época de escola, eu ia muito mal, eu só tirava nota vermelha. Eu tinha muita dificuldade em aprender. E hoje em dia, depois de muito tempo, eu consigo estudar numa universidade americana. Então eu quero mostrar nesse vídeo como que foi esse processo, como que eu consegui aprender, desenvolver e até hoje continuo aprendendo e desenvolvendo. Eu espero que essas dicas possam ajudar você. Acho que eu posso dividir essa minha jornada aprendendo inglês em 5 fases. A minha primeira fase foi essa da escola, onde eu só tirava nota vermelha. Eu tinha muita dificuldade, os professores ensinavam, passavam exercícios, e as notas eram sempre ruins, eu sempre errava muito de gramática, e eu ficava muito triste, porque eu ficava sempre de recuperação, e inglês era algo que eu gostava muito de aprender. Então essa foi a minha primeira etapa com inglês. A minha segunda etapa foi quando, com mais ou menos uns 14 anos, o meu pai me matriculou no inglês. Ele e a minha mãe também sempre gostaram muito de outros idiomas, eles sempre me incentivaram. E por que que eu gostei muito e foi quando eu dei um salto enorme de aprendizado? Eu nunca falei em português com o meu professor, então imagina que eu cheguei de um estágio que eu não sabia direito, não falava quase nada. A gente não podia falar assim, how can I say cachorro in English? A gente tinha que falar that animal that we have at home. E a gente tinha que tentar falar aquela palavra que a gente não sabia de outras formas, explicando. Ao invés de falar estojo, você falava aquele objeto que a gente coloca a caneta e lápis dentro. Então isso acabou desenvolvendo muito o meu vocabulário, apesar de ser muito difícil, me ajudou muito. A minha entrevista foi em português, para eles saberem que nível que eu tava. Então esse primeiro contato eles fizeram em português, mas daí em diante eu só falei inglês com o professor, então pra mim era muito difícil, porque eu ainda não tinha vocabulário. Mas sendo que o método que ele usava na aula, memorização, ele lia várias vezes o mesmo texto, quando a gente fazia os exercícios era várias vezes a mesma estrutura de frase pra gente repetir. Então isso me ajudou muito. O professor fazia a gente praticar as 4 competências do inglês: reading, listening, writing and speaking, que é ouvir, falar, escrever e ler. Eu fazia essa aula de inglês aos sábados de manhã, das 6h30 às 8h30. Não era 6h29, não era 6h31. Esse professor era extremamente metódico. Então, às vezes, eu tinha dificuldade de entender a regra, mas de tanto que eu repetia aquela frase, eu acabava decorando. Então, por exemplo, todo mundo sabe que the book is on the table. The book is not at the table. Então a gente já meio que decorou, a gente já sabe que é essa preposição, de tanto que essa frase é falada. Tem até música do Alok com ela. Everything is on the table. The book is on the table. Table, table. Então é uma coisa que você decora e quando você ouve diferente, você já sabe que tá errado. Então era isso que o professor fazia muito na aula. Com os exercícios, com os textos, era questão de memorização, repetir, decorar. Mesmo se você não soubesse falar, ele ligava o cronômetro e você tinha 2 minutos pra falar. Se vira, aprende. Essa foi a época que eu mais aprendi, fazendo o curso com ele. Eu estudei 1 ano e meio lá. E eu fui pra minha terceira fase, começar a usar. Então, com mais ou menos uns 17 anos, eu comecei a ajudar missionários americanos a fazer traduções em escolas no Brasil. Então esses missionários precisavam de intérprete para ir nas escolas, eles iam evangelizar, levar a palavra de Jesus para as crianças e eles precisavam de pessoas para ajudar. E eu falava, bom, eu não sei inglês perfeito, mas eu sei inglês suficiente para ajudar. Foi um período muito legal para mim, eu gostei muito dessa experiência. Eu fiquei mais ou menos 1 ano ajudando esses missionários e eles me ajudavam muito também, me davam dicas de como aprender, como me desenvolver. Na escola também eles tinham alguns eventos internacionais que eles precisavam de ajuda, tanto para recepção, para inscrição, para dizer onde que era o banheiro, essas coisas. Então eu sempre ia usando o pouco que eu tinha. Então não importa o nível de inglês que você esteja, comece a usar. Use o que você tem e não tenha vergonha. Mesmo que seja pouco agora, quanto mais você usa, mais você desenvolve. Nessa minha fase eu usava muito filme para aprender. Eu assistia o filme primeiro ouvindo em inglês e legenda em português. Depois, a segunda vez, o mesmo filme, ouvir em inglês, legenda em inglês. E a terceira vez, ouvir em inglês sem legenda. Com isso, eu ia criando a memorização. Eu lembrava daquela piada, eu lembrava daquela expressão, eu lembrava daquela conversa.
Então eu ia pegando tanto a pronúncia quanto a escrita. Adri, mas você assistia 3 vezes o mesmo filme? Era a forma de eu estudar. Não adiantava eu fazer apenas o inglês na escola, eu tinha que estudar inglês fora da escola também. E era assim, às vezes eu assistia em um dia em português, no outro dia legenda em inglês, no outro dia sem legenda, mas às vezes era no mesmo dia que eu pegava para estudar, que eu pegava para me dedicar, pegava ali 3 horas, vou estudar inglês, vou aprender. Outra coisa, além dos filmes, eu estudava muito com música, eu queria ouvir as músicas em inglês e queria cantar, eu via todo mundo cantando e ficava... Ai, todo mundo sabe cantar inglês, eu não sei. Como que eu fazia? Eu sentava na frente do computador, ligava o YouTube pra ouvir a música, pegava a letra. Eu ouvia a música e eu ia repetindo frase por frase, até eu pegar a pronúncia, até eu lembrar da estrutura. O que eu não sabia de palavra, eu ia atrás, buscava o significado. E a maioria das vezes, depois que eu aprendia a letra da música, o significado e as pronúncias, eu nunca mais cantava, porque tem muita música, gente, que a gente canta sem saber o que tá falando. Depois que você descobre, você fala, meu Deus. Mas então fica essa dica pra vocês. Séries, filmes, músicas me ajudaram demais. No Brasil a gente faz uma coisa que não é muito legal. Quando as pessoas estão aprendendo a falar inglês e que elas estão tentando, a gente acaba dando risada, fazendo piada, que a pessoa não sabe falar inglês direito, ou que ela tá falando parecendo um robô. Isso não é legal de fazer. Quando alguém fazia comigo, eu ficava morrendo de vergonha e isso me barrava de me desenvolver mais. Então eu sempre evitava falar inglês perto de brasileiro. Quando eu falava inglês, era sempre perto de estrangeiros e que não tivesse um brasileiro perto, porque eu tinha muita vergonha de errar e as pessoas ficarem rindo de mim. Não façam isso. Se você conhece alguém que está tentando aprender inglês, aprender um outro idioma, aprender um instrumento, aprender o que quer que seja, está tentando emagrecer, não sei. Não faz piada com a pessoa, ela está aprendendo, ela está onde você esteve um dia. Se você sabe hoje, ótimo, usa o seu conhecimento para ajudar outras pessoas e não para fazer piada, ridicularizar, porque a pessoa pode acabar ficando com vergonha, assim como eu ficava, e não se desenvolver tanto. Outra coisa que a gente faz no Brasil também é fazer piada com quem fala muito certo. Então se a pessoa fala qual é o seu Instagram, tá tudo bem, mas se a pessoa fala qual é o seu Instagram, aí a gente já faz uma cara assim, né? Tipo, tá achando? então eu acabava ficando meio perdida. Eu não queria falar errado, mas eu também não queria falar muito certo. E nessa terceira fase também, com 17, 18 anos, eu comecei meu primeiro estágio numa empresa multinacional e foi quando eu comecei a usar meu inglês no trabalho. Eu fiquei 1 ano e meio na IBM do Brasil e pra mim também foi muito legal. E nesse meu estágio a gente fazia muito call, a gente fazia muita reunião por telefone. E pra mim também era muito difícil, porque uma coisa é você estar de frente com a pessoa, conversando com ela, vendo ela falar, vendo as expressões, e outra coisa é você estar no telefone. Ainda mais que essas reuniões internacionais eram com pessoas de vários países. Então quando tinha, por exemplo, alguém da Índia falando, eu não entendia nada e eu ficava assim, toda perdida na reunião, tentando anotar o som com o que parecia que ele estava falando. Quando eu concluí meu estágio, que era a época de eu procurar um emprego registrado, eu ficava com receio de procurar vagas que pediam inglês, porque eu pensava assim, eu não vou dar conta, eu ainda não tenho inglês muito bom. Em 2019 eu resolvi tentar fazer o TOEFL. Eu vou fazer um vídeo separado sobre como foi a minha preparação para o TOEFL, mas essa foi a minha 4ª etapa no inglês, quando eu tive que desenferrujar, porque eu fiquei muito tempo sem usar. Me dediquei mais ao inglês para conseguir passar na prova e consegui, graças a Deus, a nota necessária e comecei a fazer meu MBA em Marketing aqui nos Estados Unidos. Quando eu cheguei aqui, foi que eu vim para essa minha 5ª fase, porque quando você mora em outro país, é uma evolução totalmente diferente de quando você estuda no Brasil. Foi um choque muito grande pra mim, porque uma coisa é você aprender o inglês na escola, você lidar com o inglês no trabalho. Quando eu cheguei aqui, eu tive que aprender contabilidade em inglês, estatística em inglês, eu não sei isso nem em português. Então as aulas pra mim eram muito difíceis e a primeira vez que eu fui apresentar um trabalho na aula, meu Deus, eu quase passei mal. Eu coloquei palavra por palavra no YouTube. Qual era a palavra? Pronúncia. Qual era a outra palavra? Pronúncia. E eu fiquei praticando a pronúncia o dia inteiro. Fiquei ligando pra minha irmã pra ela ouvir falar. Eu passei o texto nem sei quantas vezes. Enquanto eu tava apresentando, eu tinha a sensação de que ninguém estava entendendo nada do que eu estava falando, de que nenhuma das minhas frases estava fazendo sentido, de tão nervosa que eu estava durante a apresentação. Mas no fim deu tudo certo, estava fazendo sentido. Hoje, depois de 1 ano que eu já estudo aqui, eu não fico tão nervosa, depois de tantas apresentações, depois de tantas reuniões que eu já tive que fazer.
depois de tantas aulas, de tantas trocas em inglês, não é mais um monstro, né, como era no início. Aqui eu tenho contato com o inglês todos os dias, de todas as formas. Hoje em dia eu Trabalho, estudo, faço terapia, vou à igreja. Eu tenho contato com o inglês em todas as áreas da minha vida, então isso me ajudou muito para que eu desenvolvesse ainda mais. E até hoje eu cometo erros. Eu vou gravar um vídeo sobre alguns micos que eu já apaguei aqui, coisas que eu falei no trabalho, que eu fiquei morrendo de vergonha, mas que até hoje eu estou aprendendo, evoluindo. E eu nunca vou ficar no inglês perfeito, nem em português eu não sei todas as coisas, quantas palavras que até hoje eu não sei o que significam na minha língua nativa. Então, quanto mais em inglês, eu sempre vou ter algo para aprender. Então, essas foram as minhas dicas para vocês, essas 5 etapas, essas 5 fases que eu tive no meu aprendizado de inglês. Ainda vou ter a fase 6, 7, 8, não sei. Continuo evoluindo, continuo tentando aprender. Espero que alguma dessas dicas possa te ajudar, te motivar, te dar uma nova estratégia que de repente você não tenha tentado. O que eu quis passar para vocês é, algumas pessoas têm mais facilidade, outras têm mais dificuldade, mas todo mundo pode aprender. Que vocês possam aplicar isso tanto para aprender inglês quanto para qualquer outra coisa na vida. Não desistam, tentem de outras formas. Coloca aqui nos comentários como foi a sua jornada aprendendo inglês, se você já tem o inglês avançado, se você tem o inglês iniciante ainda, o que vocês têm curiosidade de saber sobre o inglês, se vocês querem que eu detalhe mais alguma coisa de como foi que eu aprendi. Obrigada a todos vocês que estão me acompanhando, eu fico muito feliz, eu leio todos os comentários, eu estou muito feliz de verdade com o feedback de vocês, com o que vocês estão achando, de poder ajudar vocês também. Se você gostou, deixa o like. Se você conhece alguém que está tentando aprender inglês ou que possa se interessar por esse tema, envie o vídeo, compartilha com essa pessoa. Obrigada e até a próxima!